Sua irmã roubou seu lugar no altar e ficou noiva do CEO milionário. 5 anos depois, ela volta com gêmeos e um segredo que abalou a cidade. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O consultório cheirava a desinfetante e papel velho. Carla segurava o laudo nas mãos trêmulas, enquanto o médico, um homem de óculos tortos e voz cansada, explicava o que ela nunca quis ouvir. É uma alteração rara no coração, ele disse, apontando para o desenho confuso no papel. Sua filha, Aline, precisa de um especialista. O melhor que conheço é o Dr. Elias, em Bela Vista. Ele trabalha no hospital público lá. Carla sentiu o chão sumir. Bela Vista, a cidade que ela jurou nunca mais pisar. Mas o rostinho pálido de Aline, deitada no colo dela com os olhos fechados, não deixava escolha. Era engolir o orgulho ou perder a filha. Dias depois, o ônibus sacolejava pela estrada empoeirada, com Carla e os gêmeos de 4 anos, Aline e Léo, espremidos no banco. Léo brincava com um carrinho quebrado, enquanto Aline dormia, o peito subindo e descendo rápido demais. Carla mantinha o capuz do moletom puxado, escondendo o rosto. Não queria que ninguém a reconhecesse. Não ainda. O letreiro de Bem-vindo a Bela Vista surgiu na janela e ela apertou os lábios, segurando a vontade de chorar. Chegaram numa tarde abafada. A casa alugada era um cubículo com paredes descascadas, mas era o que o dinheiro dava. Carla mal desfez as malas quando Aline começou a tossir. Uma tosse fraca que virou um gemido. Mamãe, tá doendo, a menina murmurou, segurando o peito. O pânico tomou conta. Carla pegou a filha no colo, gritou para Léo calçar os sapatos e correu para o hospital público. A recepção estava lotada, mas o desespero nos olhos de Carla fez a enfermeira apressar. Depois de uma eternidade, o Dr. Elias apareceu. Era um homem magro, de cabelo grisalho, com uma calma que irritava. Vamos fazer exames, ele disse. Mas o tratamento que ela precisa é caro. Não tem cobertura aqui. Carla sentiu o ar faltar. Quanto? Perguntou a voz rouca. Uns 50 mil, só para começar. Ele respondeu sem rodeios. Ela baixou os olhos, derrotada. Não tinha nem 50 reais na conta. Naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam no colchão no chão, Carla chorou em silêncio. Precisava de um emprego. No dia seguinte, bateu na porta da padaria da esquina. O dono, um senhor gordo chamado Seu Zé, coçou a barba e concordou. Tá bom, começa amanhã, pago pouco, mas é honesto. Ela agradeceu com um nó na garganta. Dias depois, enquanto limpava o balcão, a televisão na parede chiava uma notícia local. Rosa Queiroz, nossa querida empresária, anuncia noivado com Min Ji-han, CEO da Hantec Brasil. Carla congelou. O pano escorregou da mão dela. Min Ji. O rosto dele na tela era o mesmo de 5 anos atrás, só que mais duro, mais frio. O pai dos gêmeos. O homem que ela amou e que nunca soube da gravidez. Ao lado dele, Rosa sorria, impecável, como se o mundo fosse dela. Carla sentiu o estômago revirar. Rosa, sua meia-irmã. A mesma que destruiu tudo. Mamãe, quem é aquele moço? Léo perguntou, apontando para a tela com migalhas de pão na boca. Carla engoliu seco. Ninguém, meu amor. Come teu lanche. Mas a cabeça dela girava. Min Ji estava ali, na cidade. Rico, poderoso, noivo da mulher que a expulsou da própria vida. E Aline precisava dele. Ou pelo menos do dinheiro dele. Naquela noite, Carla ficou acordada, olhando o teto rachado. Eu não posso contar tudo, sussurrou para si mesma. Não ainda. Mas precisava se aproximar. Pegou o celular e pesquisou a Hantec. Tinha uma vaga de faxineira. Era um começo. Ela respirou fundo, sentindo o peso do passado voltar como um soco. Por Aline, murmurou, fechando os olhos. Eu faço qualquer coisa por ela.
No hospital, dias depois, ela segurava a mão pequena de Aline enquanto a menina dormia, conectada a fios. Você vai ficar bem, tá? Carla disse. A mamãe vai dar um jeito. Léo, sentado no chão, desenhava um coração torto num papel. Eu também te amo, mana, ele falou, sem levantar os olhos. Carla sorriu, mas as lágrimas caíram. Era por eles que ela estava ali, e quer quisesse ou não, o passado estava prestes a bater na porta. Carla limpava o balcão da padaria com movimentos automáticos, o pano deslizando sobre as migalhas enquanto a televisão zumbia ao fundo. Rosa apareceu na tela de novo, toda maquiada, falando sobre o noivado com Minji. Estamos muito felizes, ela disse, com aquele sorriso falso que Carla conhecia tão bem. O ódio subiu quente pelo peito dela, mas não era só raiva, era dor. Uma dor antiga que voltava em ondas, trazendo memórias que ela tentou enterrar. 5 anos antes, Bela Vista era diferente. Carla tinha 22 anos e trabalhava numa lojinha de artesanato quando Minji chegou à cidade. Ele era o cara novo da Hantec, um coreano quieto com olhos gentis e um jeito de falar que fazia ela se sentir vista. Eles se conheceram por acaso, numa tarde chuvosa, quando ele entrou para comprar um guarda-chuva. Você já usou um desses na Coreia? Ela brincou, mostrando um modelo colorido. Ele riu tímido. Não, lá a gente só usa preto. Foi o começo. Os encontros eram discretos. Um café na praça, uma caminhada perto do rio. Minji contava sobre Seul, sobre a pressão da família para ser perfeito. Carla falava dos sonhos que nunca saíram do papel. Quero viajar, ela confessou uma noite, os dois sentados num banco de madeira. Para onde? Ele perguntou, o olhar fixo nela. Qualquer lugar que não seja aqui, ela respondeu rindo. Ele segurou a mão dela pela primeira vez, e Carla sentiu o coração disparar. Mas Rosa estava lá, sempre à espreita. A meia-irmã mais velha, com seus cabelos lisos e sua mania de controle, nunca suportou ver Carla feliz. Quando descobriu o namoro, perdeu a cabeça. Uma noite, Carla chegou em casa e encontrou o pai esperando na sala, o rosto vermelho de raiva. Você anda com esse estrangeiro pelas minhas costas, ele gritou segurando um monte de fotos. Eram dela e Minji, mas com outra mulher, uma montagem tão ruim que doía. Isso não é verdade, Carla tentou dizer, mas ele jogou uma carta na mesa. Aqui está escrito que você confessou tudo. Que vergonha, Carla. Ela nunca viu a carta antes. Rosa apareceu na porta, os braços cruzados, um sorriso frio nos lábios. Eu te avisei para não se meter com quem não presta, ela disse, baixo o bastante para só Carla ouvir. Depois disso, tudo desmoronou rápido. Minji parou de responder às mensagens. Carla soube depois que Rosa tinha ido atrás dele com mais mentiras. Até inventou que ela vazou segredos da Hantec. A empresa mandou ele para outra cidade e Carla ficou sozinha, grávida, com o celular bloqueado por Rosa e o pai a expulsando de casa com uma mala na mão. Eu tentei te encontrar, ela murmurou para si mesma agora na padaria, os olhos fixos no chão. Mas Rosa sempre foi mais rápida, interceptou cada ligação, cada carta. Quando Carla descobriu que Minji tinha ido para o exterior, desistiu. Os gêmeos nasceram meses depois e a depressão a engoliu. Vocês não vão passar por isso, ela prometeu para as crianças ainda bebês, enquanto chorava no chão do quartinho alugado. No presente, a televisão desligou com um estalo e seu Zé resmungou algo sobre o calor. Carla voltou ao trabalho, mas a cabeça não parava. Minji estava ali tão perto e Rosa vivendo a vida que roubou dela. Naquela noite em casa, os gêmeos dormiam no colchão enquanto Carla mexia numa caixa velha. Achou uma foto antiga. Ela e Minji sorrindo numa feira de rua. Você não sabe de nada, ela sussurrou passando o dedo no rosto dele. A raiva voltou, misturada com uma saudade que queimava. Rosa podia ter o noivado, o dinheiro, o poder.
Mas os gêmeos eram dela, e Aline precisava dele, mesmo que ele não soubesse. Eu vou te encontrar, ela disse baixo, guardando a foto, e você vai saber a verdade. Não era só por Aline agora, era por ela mesma, por tudo que perdeu. Carla passou a semana seguinte com o coração na mão. O emprego na padaria mal pagava as contas e os remédios de Aline estavam acabando. Ela precisava de mais. Foi aí que viu o anúncio da Rantec no jornalzinho da cidade. Vaga para faxineira, turno da noite. Era arriscado, mas era uma chance. Pegou um documento velho de uma prima distante, mudou o nome e se candidatou. 2 dias depois, estava com o uniforme azul, empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores brilhantes da empresa. A primeira noite foi tranquila. Os escritórios estavam quase vazios, só o barulho do aspirador e o cheiro de produto de limpeza no ar. Até que o elevador abriu. Mindy entrou de terno escuro, o celular na mão. Carla baixou a cabeça, puxando o boné para esconder o rosto. O coração dela batia tão forte que parecia que ele ia ouvir. Boa noite, ele disse, a voz baixa, sem nem olhar direito. Boa noite, ela murmurou, quase engasgando. O elevador subiu em silêncio e Carla prendeu a respiração até ele sair no andar dele. Quando as portas fecharam, ela desabou contra a parede, as pernas tremendo. Ele não a reconheceu. Ainda não. Em casa, as coisas não estavam mais fáceis. Léo apareceu na cozinha enquanto ela esquentava leite, os olhinhos curiosos fixos nela. Mamãe, a gente tem pai? Perguntou segurando o carrinho quebrado. Carla parou, a colher congelada no ar. Todo mundo tem pai, meu amor, respondeu, tentando sorrir. Mas o nosso tá onde? Ele insistiu. Ela respirou fundo, ajoelhando para ficar na altura dele. Ele tá longe, mas um dia eu te conto tudo, tá? Quando for a hora. Léo concordou, meio confuso, e correu para brincar. Na cidade, o boato corria rápido. Rosa soube que Carla estava de volta antes do fim da semana. Ela estava no salão, fazendo as unhas, quando uma amiga jogou a bomba. Vi tua irmã na padaria, Rosa. Não sabia que ela estava aqui. Rosa largou o esmalte no chão, o rosto pálido. Ela não é minha irmã, respondeu, seca. Mas por dentro, o pânico crescia. Carla ali era uma ameaça. Ela ligou para o gerente da padaria na mesma hora. Demite ela, pago o que você quiser, disse, a voz fria. O homem hesitou, mas aceitou. No dia seguinte, seu Zé chamou Carla no canto. Desculpa, menina, não posso te manter. Ordens de cima. Carla ficou sem ar. Quem mandou? Perguntou, já sabendo a resposta. Ele só balançou a cabeça, sem coragem de falar. Você não vai me derrubar de novo, Carla sussurrou para si mesma, saindo da padaria com o avental na mão. Rosa podia tirar o emprego, mas não a vontade de lutar. Naquela noite, ela foi pro turno na Rantec decidida. Não ia fugir, não dessa vez. Enquanto varria o corredor, ouviu vozes. Era Mindy discutindo algo com um funcionário. Ela parou, escondida atrás de uma planta, e olhou para ele, o cabelo preto caindo na testa, o jeito sério de falar. Era o mesmo Mindy de 5 anos atrás, mas diferente, mais duro, mais distante. Eu cuido disso amanhã, ele disse, dispensando o cara. Depois ficou ali, sozinho, olhando pela janela. Carla sentiu um aperto no peito. Queria gritar, contar tudo, mas as palavras não vinham. No dia seguinte, em casa, Aline teve outra crise. Mamãe, meu peito tá apertado. Ela choramingou deitada no sofá. Carla correu para pegar o inalador, o coração disparado. Calma, meu amor, respira comigo, disse, segurando a mãozinha dela. Léo ficou do lado, quieto, os olhos arregalados. Ela vai ficar boa, né? Perguntou quase chorando. Vai sim, Carla respondeu, mais para se convencer do que para ele. Quando Aline finalmente dormiu, Carla sentou no chão, exausta.
Eu não aguento mais sozinha, sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Rosa podia tentar empurrá-la para fora de novo, mas Carla não ia ceder. Enquanto isso, na mansão da Hantec Brasil, Rosa ajeitava o cabelo no espelho do quarto. O vestido vermelho destacava cada curva e ela sorria, satisfeita. Mindy estava no escritório, perdido em papéis, a testa franzida. Ela bateu na porta antes de entrar. Oi, amor, Rosa disse, a voz doce demais. Tá muito ocupado? Mindy levantou o olhar exausto. Sempre tem algo para resolver. O que você quer? Ela se aproximou, sentando na beirada da mesa. Eu estava pensando, a gente podia marcar o casamento para daqui a 2 meses. O que acha? Ele esfregou a nuca, hesitando. 2 meses? Não sei, Rosa. Tá tudo corrido na empresa. Rosa sentiu um frio na barriga, mas manteve o sorriso. Mas a gente já está junto há tanto tempo. Não acha que está na hora? Eu só quero te fazer feliz. Mindy suspirou, desviando os olhos. Eu sei. Me dá um tempo para pensar, tá? Rosa mudou de estratégia, inclinando-se para ele. Sabe, eu estava lembrando de uma coisa hoje. Sobre a Carla. Você já superou aquilo, né? Mindy ficou rígido. O que tem ela? Ela baixou a voz, quase sussurrando. Eu não queria te contar antes, mas... Ela morreu, Mindy. Depois que fugiu com outro cara, teve um acidente. Eu vi o atestado de óbito. Foi triste, mas ela escolheu isso. Mindy ficou quieto, o rosto pálido. Morreu? Tem certeza? Tenho, Rosa afirmou, segurando o olhar dele. Guardei o papel por um tempo, mas joguei fora. Não queria te machucar com isso. Ele se levantou, passando a mão pelo cabelo. Por que não me contou antes? Porque eu te amo, ela disse, pegando a mão dele. Queria te proteger dessa dor, mas agora que a gente vai casar, achei que você merecia saber. Mindy puxou a mão de volta, o olhar perdido. Eu preciso de um ar. Ele saiu do escritório, deixando Rosa sozinha, o coração dela disparado. Esconder a verdade era um risco, mas ela precisava mantê-lo na palma da mão. Mais tarde, no hospital, Carla esperava Aline dormir para sair do quarto. Passando pelo corredor, ouviu vozes abafadas numa sala de espera. Era Rosa, falando com um homem de terno. Quero aquele atestado pronto até amanhã, Rosa dizia, a voz afiada. E se ela aparecer, você sabe o que fazer. Carla se escondeu atrás da parede, o sangue gelando. Rosa estava tramando algo e ela precisava descobrir o quê. Quando os passos se afastaram, decidiu que ia investigar, mesmo com medo. Naquela noite, o pior aconteceu. Carla chegou em casa e encontrou o quarto de Léo vazio, o carrinho jogado no chão. Léo! Ela gritou, a voz falhando. Correu para a rua, o desespero tomando conta. Era um aviso. Rosa tinha ido longe demais e Carla sabia que o próximo golpe seria ainda mais cruel. A noite estava fria e Carla tremia enquanto caminhava pelas ruas escuras de Bela Vista, o coração ainda disparado depois do sumiço de Léo. Ele tinha aparecido horas depois, dizendo que um homem estranho o levou para dar um passeio e depois o deixou perto de casa. Um aviso de Rosa, sem dúvida. Carla segurava a mão dele com força agora, Aline dormindo no carrinho ao lado. Ela precisava de respostas. E o único lugar onde podia encontrá-las era o passado. O antigo escritório do pai ficava numa rua esquecida, o prédio caindo aos pedaços. Carla parou na frente da porta trancada, o ar gelado batendo no rosto. Fica aqui com a Aline, Léo, ela disse, a voz firme apesar do medo. Se eu demorar, chama a tia da casa ali na frente, tá? Léo concordou, os olhos grandes e assustados. Você vai voltar logo, mamãe? Vou, meu amor, prometo. Ela beijou a testa dele e forçou a fechadura. A porta rangeu ao abrir, e o cheiro de mofo a acertou em cheio. Dentro, o lugar era um caos de papéis velhos e móveis quebrados. Carla acendeu a lanterna do celula. Ela foi direto para a mesa do pai, as gavetas emperradas pelo tempo.
Com um puxão forte, uma delas cedeu, revelando um monte de envelopes amarelados. O coração dela parou quando viu o próprio nome escrito na caligrafia torta do pai. Carla, minha filha, começava a primeira carta. Eu sei que te expulsei, mas foi um erro. Rosa me convenceu que você tinha envergonhado a família, mas eu vejo agora que ela me enganou. Tentei te achar, mas ela disse que você não queria me ver. Me perdoa. As palavras tremiam na página e Carla sentiu os olhos arderem. Ele tinha procurado por ela. Rosa tinha roubado isso também. Ela guardou as cartas na bolsa, o peito apertado de raiva e saudade. Enquanto mexia em outra gaveta, ouviu um barulho lá fora. Passos. Apagou a lanterna e se escondeu atrás de um armário, o coração na boca. A porta rangeu e uma voz masculina ecoou. Ela não está aqui, Dona Rosa. O lugar está vazio. Carla prendeu a respiração, rezando para Léo e Aline ficarem quietos. Os passos se afastaram e ela esperou até o silêncio voltar antes de sair. Precisava tirar aquelas cartas dali antes que Rosa as destruísse. Na manhã seguinte, Carla estava exausta, mas decidida. Sentou numa cafeteria barata com um homem de meia-idade, cabelo bagunçado e óculos tortos. Era Pedro, um jornalista local que ela conheceu no hospital. Ele folheava as cartas, os olhos brilhando de curiosidade. Isso é ouro, Carla, Pedro disse, batendo os dedos na mesa. Se a gente provar que Rosa falsificou documentos e enganou sua família, ela está ferrada. Você topa me deixar publicar? Carla hesitou, mexendo o café com a colher. Eu quero justiça, Pedro, mas meus filhos, eles já estão sofrendo demais. Não quero que virem alvo. Ele se inclinou para frente, a voz baixa. Eu entendo, mas pensa, se a Rosa cair, você e as crianças ficam livres. Eu posso proteger seu nome na matéria, focar só nela. O que acha? Ela respirou fundo. Tá bem, mas eu quero ver tudo antes de sair no jornal, e preciso de mais provas. Pedro sorriu, anotando algo num caderno. Fechado. Vou cavar o que puder sobre ela. Você já tem um advogado? Já mandei as cartas para um. Carla respondeu, a voz firme. Ele disse que pode ajudar. Enquanto isso, Rosa estava na mansão, nervosa. Ela andava de um lado para o outro no quarto, o celular na mão. Você vasculhou o escritório? Perguntou ao capanga do outro lado da linha. Sim, Dona Rosa. O homem respondeu. Não achei nada, mas ela pode ter pego algo antes. Rosa xingou baixo, jogando o celular na cama. Se ela tiver aquelas cartas, eu tô acabada. Encontra ela agora. Na cafeteria, Carla terminou o café, o gosto amargo na boca. Ela olhou pela janela, vendo Léo e Aline brincando no parquinho do outro lado da rua. Aline ria, mesmo fraca, e Léo corria atrás dela. Por eles, ela ia lutar. Rosa podia ter aliados e dinheiro, mas Carla tinha a verdade, e isso ia ser o fim da meia-irmã. O dia amanheceu cinzento em Bela Vista, e Mindy estava inquieto. Ele andava pelo escritório da Hantec, a mente girando desde a conversa com Rosa na noite anterior. A história da morte de Carla não saía da cabeça dele. Algo não encaixava. Ele pegou o celular e abriu uma pasta antiga de fotos, hesitando antes de clicar numa imagem de 5 anos atrás. Lá estava Carla, sorrindo com aquele jeito tímido que ele nunca esqueceu. Ele passou o dedo na tela. Será que ela realmente tinha morrido? Enquanto isso, Carla atravessava a cidade com Léo e Aline, os dois de mãos dadas ao lado dela. Eles iam para o parquinho perto do hospital, um raro momento de calma. Aline, mesmo pálida, insistiu em brincar no balanço. Empurra, mamãe! Ela pediu, a voz fraquinha, mas cheia de vida. Tá bem, mas só um pouco, tá? Carla respondeu, sorrindo enquanto empurrava o balanço devagar. Léo corria por ali, chutando uma bola velha que achou no chão. Ela os olhava, o coração aquecido, mas a cabeça cheia de preocupações.
As cartas do pai estavam com o advogado e Pedro, o jornalista, prometeu cavar mais sujeira de Rosa. Ainda assim, o medo de outro ataque não saía dela. Do outro lado da rua, Mindy dirigia sem rumo, precisando de ar fresco. Ele parou num sinal e olhou pela janela, distraído. Foi aí que os viu, uma mulher empurrando uma menininha no balanço, um menino correndo ao lado. Algo nos traços das crianças o fez congelar. Os olhos castanhos, o formato do rosto, pareciam ele. Mindy segurou o volante com mais força, o coração disparando. Na mansão, Rosa tentava manter o controle. Ela andava pelo quarto, o salto batendo no chão. Pegou o celular e ligou para Mindy. A voz doce quando ele atendeu. Oi, amor, tá onde? No carro, ele respondeu curto. Precisava pensar. Pensar em quê? Rosa perguntou, o tom mudando um pouco. Em tudo, Mindy disse, os olhos ainda fixos no parquinho. Você tem certeza do que me contou sobre a Carla? Rosa hesitou, sentindo o chão tremer. Claro que sim. Por que está perguntando isso agora? Porque eu sinto que você está escondendo algo. Ele falou, a voz firme. E eu odeio mentiras, Rosa. Ela riu, nervosa. Você está imaginando coisas. Volta para casa, a gente conversa. Mindy desligou sem dizer mais nada, o olhar grudado nas crianças. Ele estacionou o carro e ficou ali, só observando. Quem é você? Ele murmurou para si mesmo, os olhos indo para Carla. Ele quase saiu do carro, mas parou. Não tinha certeza. Não ainda. Naquele momento, Carla sentiu um arrepio. Ela olhou ao redor, como se soubesse que alguém a observava, mas não viu o carro estacionado na rua. Vamos para casa, meus amores, ela disse, pegando as mãos dos gêmeos. Tá ficando frio. Léo chutou a bola longe, mamãe. Aline disse rindo. Eu sou forte. Léo respondeu, inchando o peito. Carla sorriu, mas o peso no coração não saía. Mais tarde em casa, Mindy entrou no quarto em silêncio. Rosa estava na sala assistindo TV e correu para ele. Você demorou, ela disse tentando abraçá-lo. Ele se afastou, o olhar distante. Eu vi uma coisa hoje. Crianças. Pareciam comigo. Rosa congelou, o sorriso morrendo. O quê? Tá louco? Crianças parecem com um monte de gente. Talvez, ele disse baixo, mas eu vou descobrir. Ela segurou o braço dele, o tom subindo. Você tá paranoico, Mindy. Para com isso. Ele puxou o braço de volta. Se você está mentindo para mim, Rosa, eu juro que você vai se arrepender. Mindy subiu para o quarto, deixando Rosa sozinha, o coração dela disparado. Ele estava desconfiando. O dia começou tenso em Bela Vista. Carla mal dormiu, os olhos vermelhos de preocupação. Aline tinha acordado com o peito apertado, e ela passou a manhã no hospital, esperando os médicos darem notícias. Léo ficou com a vizinha, mas Carla sentia o peso de tudo caindo sobre ela. Enquanto Aline descansava no quarto, um envelope chegou da Rantec, uma entrevista de emprego para a secretária. Carla sabia que era arriscado, mas precisava do dinheiro, e talvez fosse a chance de encarar Mindy. Na Rantec, Mindy andava pelo corredor, a cabeça a mil. Desde que viu as crianças no parquinho, ele não conseguia parar de pensar. Rosa estava estranha, esquiva, e ele sentia que ela escondia algo grande. Quando entrou na sala de reuniões, viu Carla sentada, o uniforme simples contrastando com o ambiente chique. Ele parou na porta, o ar preso no peito. Carla, Mindy disse, a voz saindo rouca. Ela levantou os olhos, o coração disparando. Mindy. Ele fechou a porta atrás de si, os dois sozinhos agora. Você está viva. Rosa disse que você morreu. Carla riu. Um som amargo. Ela mentiu. Não é novidade. Mindy deu um passo para frente, os olhos fixos nela. Eu vi as crianças ontem, no parquinho. Elas são minhas, não são? Carla hesitou, as mãos tremendo na mesa. São. Aline e Léo. Eles têm 4 anos. Ele passou a mão pelo cabelo.
o rosto desmoronando. 4 anos? Meu Deus, Carla, por que você não me contou? Eu tentei, ela explodiu, levantando da cadeira. Rosa me tirou de você. Ela falsificou mensagens, me expulsou de casa, me ameaçou. Eu estava grávida, sozinha, e você tinha sumido para o exterior. Mindy ficou quieto. Eu não sabia. Eu juro, Carla. Se eu soubesse... Você não sabia porque ela não deixou, Carla cortou. E agora a Aline está doente, Mindy. Ela tem uma coisa no coração e eu não tenho como pagar o tratamento sozinha. Ele se aproximou, a voz baixa. Doente? Como assim? Uma malformação, ela disse, limpando uma lágrima. O médico disse que ela precisa de cirurgia, mas é caro. Por isso eu voltei para cá, para encontrar o Dr. Elias. Mindy fechou os olhos. Eu perdi 5 anos deles, e você passou por tudo isso sozinha. Antes que Carla pudesse responder, o celular dela tocou. Era a vizinha, a voz desesperada. Carla, alguém levou o Léo e a Aline. Um carro preto, eu não consegui parar. Carla deixou o celular cair, o pânico tomando conta. Não, não de novo. Mindy pegou o aparelho do chão, ouvindo o fim da ligação. O que está acontecendo? Rosa, ela disse, a voz quebrando. Ela já fez isso antes. Um aviso. Ela quer me calar. Mindy apertou o celular na mão, o rosto duro. Onde ela está? Não sei, Carla respondeu já correndo para a porta. Mas eu vou achar meus filhos. Ele a segurou pelo braço. Você não vai sozinha. Eu vou com você. Na mansão, Rosa gritava com 2 capangas no quintal. Léo e Aline estavam num canto, abraçados, os olhos cheios de lágrimas. Fiquem quietos, Rosa ordenou. Isso acaba hoje. Mindy rastreou a ligação da vizinha com um aplicativo da Hantec, dirigindo como louco até um galpão afastado. Carla tremia no banco do passageiro, as mãos agarradas na bolsa. Quando chegaram, ele estacionou e saiu, a raiva queimando nos olhos. Rosa! Mindy gritou, entrando no galpão. Ela virou, o rosto pálido. Mindy, o que você está fazendo aqui? Rosa perguntou, tentando sorrir. Ele viu as crianças e correu para elas, se abaixando. Vocês estão bem? Léo concordou, fungando. Quero a mamãe. Carla entrou logo atrás, caindo de joelhos ao abraçar os filhos. Eu tô aqui, meus amores. Tô aqui. Mindy se levantou encarando Rosa. Você raptou meus filhos, me enganou por anos, acabou, Rosa. Ela recuou. Você não entende, eu fiz isso por nós. Não tem nós, ele disse a voz fria. Chama a polícia, Carla. Carla pegou o celular, discando com mãos trêmulas. Rosa olhou para os homens, o pânico crescendo. Me tirem daqui, ela gritou, correndo para uma porta dos fundos. Um dos homens tentou segui-la, mas Mindy o segurou. O outro levantou as mãos, rendido. Sirenes ecoaram ao longe, enquanto Rosa sumia na escuridão. Os aliados de Rosa foram algemados minutos depois, mas ela já estava fora de alcance. Mindy pegou Aline no colo, Léo agarrado nele. Vem, ele disse para Carla. Eles vêm comigo agora. Carla concordou, as lágrimas caindo enquanto saíam, os filhos a salvo, mas Rosa ainda solta. A casa de Mindy era silenciosa naquela manhã, o som dos carros lá fora abafado pelas paredes grossas. Carla estava sentada no sofá, os olhos fixos em Aline e Léo, que brincavam com blocos coloridos no tapete. Depois do confronto no galpão, Mindy insistiu para levá-los para lá, dizendo que era mais seguro. Carla ainda tremia só de lembrar da voz de Rosa no escuro enquanto fugia. Mas agora, com os filhos ali, ela respirava um pouco mais leve. Mindy entrou na sala, o celular na mão, o rosto sério. Eu falei com os médicos, ele disse, sentando ao lado dela. O Dr. Elias vai cuidar da Aline. A cirurgia está marcada para a semana que vem. Carla virou para ele. Semana que vem e o dinheiro? Eu vou pagar, ele respondeu, a voz firme. Ela é minha filha, Carla. Não tem discussão.
Ela baixou os olhos, mexendo nas mãos. Eu não sei como te agradecer, Mindy. Tudo isso é demais. Ele segurou a mão dela, o toque quente e seguro. Você não tem que agradecer. Eu perdi muito tempo. Agora eu faço o que é certo. Carla concordou, as lágrimas querendo escapar. Ela vai ficar bem, né? Vai, ele disse apertando a mão dela. O Dr. Elias é o melhor. Eu confio nele. Enquanto isso, Rosa estava escondida num motel barato na estrada, o cabelo preso num rabo bagunçado. Ela mexia num celular descartável, a voz baixa, enquanto falava com um contato. Eu preciso sumir da cidade. Aquele cartório tem que queimar hoje. Do outro lado, um homem hesitou. Dona Rosa, a polícia está por aí. É arriscado. Eu não ligo, ela gritou, o tom cortante. Se eles acharem aqueles documentos, eu tô acabada. Faça isso ou eu te levo junto. Ela desligou, jogando o celular na cama, o coração disparado. Tinha que apagar os rastros do que tinha feito antes que Mindy ou Carla chegassem lá. Na casa, o dia passou rápido. Mindy levou Carla e as crianças para o hospital para mais exames pré-cirúrgicos. Aline segurava a mão dele, os olhinhos brilhando. Carla sorria, mas o celular vibrou no bolso. Era Pedro, o jornalista. Carla, a matéria sai amanhã, ele disse animado. A cidade inteira vai saber o que a Rosa fez. Como você está? Nervosa, ela admitiu, olhando para Mindy e as crianças. Mas aliviada. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço, ele respondeu. Essa história é grande. Fica bem. À noite, Mindy estava na sala, falando com um advogado no telefone. Eu quero processar a Rosa por tudo, ele disse, a voz dura. Ela não escapa dessa. Carla entrou, trazendo 2 canecas de café. Você acha que vão pegar ela? Ele pegou a caneca, os olhos firmes. Vão, ela não tem para onde correr e eu vou garantir que ela pague. Carla sentou ao lado dele, o silêncio confortável por um instante. Eu nunca imaginei que a gente ia estar assim, ela disse baixo. Juntos de novo. Mindy olhou para ela, o rosto suavizando. Nem eu, mas agora que eu sei da verdade, eu não vou deixar vocês de novo. Ela concordou, o café quente nas mãos. Por Aline e Léo. Naquela noite, enquanto Rosa tentava apagar os rastros no cartório, a polícia cercava o lugar, alertada por Pedro. Ela escapou por pouco, mas a cidade já se virava contra ela. Na casa de Mindy, Carla deitou ao lado dos filhos, o coração mais leve. A justiça estava começando. O hospital estava quieto naquela manhã. A cirurgia da pequena Aline tinha começado há horas e cada minuto parecia uma eternidade. Mindy estava ao lado, os olhos fixos na porta, as mãos apertadas no colo. O Dr. Elias disse que era arriscado, mas necessário. Carla tentava não pensar no pior, mas o medo sufocava o peito dela. Ela é forte, Mindy disse, quebrando o silêncio. A voz dele estava firme, mas os olhos traíam o nervosismo. Carla concordou. Eu sei, mas eu não consigo parar de pensar. E se algo der errado? Ele esticou a mão e pegou a dela, o toque quente. Não vai, ela tem a gente aqui. Isso conta. Ela olhou para ele, as lágrimas querendo escapar. Eu não sei o que eu faria sem ela, Mindy, ou sem o Léo. Eles são tudo para mim. Eu sei, ele respondeu baixo. E eu tô aqui agora. Não vou deixar vocês. Enquanto isso, Rosa corria contra o tempo. Ela estava num carro roubado, o cabelo escondido num boné, os olhos vermelhos de exaustão. A matéria de Pedro tinha saído e o rosto dela estava em todos os jornais. Mulher engana milionário e sequestra crianças, dizia a manchete. Ela precisava sair do país. No banco ao lado, uma bolsa cheia de joias e dinheiro desviado da Rantec. O aeroporto era o próximo passo, mas a polícia estava perto. No hospital, Léo estava na sala de espera com a vizinha, desenhando num papel. Ele levantou os olhos para ela.
o rostinho sério. A Aline vai voltar logo? Vai, meu bem. A vizinha respondeu, bagunçando o cabelo dele. Os médicos estão cuidando dela. Mas na escola falaram que a Aline está doente por minha culpa. Ele disse, as palavras saindo com dificuldade. A vizinha ficou sem ar, puxando ele para um abraço. Isso não é verdade, Léo. Você e a Aline são perfeitos. Não escuta essas coisas. Carla ouviu o fim da conversa ao voltar para pegar água. Ela caiu de joelhos na frente dele, o coração partido. Léo, olha para mim. Ela disse, segurando o rosto dele. Você é meu menino incrível. Nada disso é sua culpa. Nada. Ele fungou, abraçando ela forte. Eu quero a Aline de volta, mamãe. Ela vai voltar. Carla prometeu, as lágrimas escorrendo. Eu juro. Horas depois, o doutor Elias saiu da sala de cirurgia, o rosto cansado. Carla e Mindy se levantaram num pulo. Ela está estável, ele disse, tirando a máscara. Mas as próximas horas são críticas. Ela é uma lutadora. Carla cobriu a boca, o alívio misturado com medo. Mindy passou o braço por ela, segurando firme. Obrigado, doutor, ele disse, a voz rouca. Naquela noite, Rosa chegou ao aeroporto, uma identidade falsa no bolso. Ela passou pelo check-in, o coração na garganta, mas quando ia embarcar, sirenes cortaram o ar. Policiais correram na direção dela e ela tentou fugir empurrando pessoas. Pega ela, alguém gritou. Rosa foi derrubada no chão, as joias caindo da bolsa enquanto as algemas fechavam nos pulsos dela. Na manhã seguinte, Carla estava na frente do hospital, enfrentando um mar de repórteres. Pedro estava ao lado, segurando um gravador. Carla, o que você tem a dizer sobre a prisão da Rosa? Uma jornalista perguntou, o microfone na cara dela. Eu só quero que meus filhos fiquem bem, Carla respondeu, a voz firme apesar do cansaço. Rosa fez muito mal, mas agora ela vai pagar, isso é o que importa. Pedro sorriu para ela. Você é forte pra caramba, sabia? Eu tenho que ser, ela disse, olhando para a janela do quarto de Aline. Mais tarde, Mindy entrou no quarto onde Carla estava com Léo. Ele sentou ao lado dela, o silêncio pesado. Eu vi você na TV, ele disse. Você foi incrível. Eu só falei a verdade, ela respondeu baixo. Ele pegou a mão dela, os olhos brilhando. Carla, eu sinto muito por tudo que você passou. Eu te amo, sempre amei. Ela olhou para ele, o coração acelerado. Mindy, não precisa dizer nada agora, ele falou suave. Mas eu estou aqui, para sempre. Carla apertou a mão dele. As lágrimas começaram a surgir. Rosa estava presa, mas Aline ainda lutava. E no meio do caos, ela sentia que não estava mais sozinha. O quarto de Aline no hospital estava silencioso, exceto pelo bip constante do monitor. Carla estava sentada ao lado da cama, os olhos vermelhos de noite sem dormir. A cirurgia tinha sido um sucesso, mas Aline ainda não tinha acordado direito. Os médicos diziam que era normal, que ela precisava de tempo, mas cada hora que passava era um peso no peito de Carla. Mindy estava no canto, olhando pela janela, as mãos nos bolsos. Léo dormia num sofá ali perto, enrolado num cobertor. Ela mexeu os dedos hoje, Carla disse, a voz rouca de tanto segurar o choro. Você viu? Mindy virou, concordando. Vi. Ela está voltando, Carla. Devagar, mas está. Carla passou a mão no rosto de Aline, tão pálido e pequeno. Eu fico olhando para ela, esperando ela abrir os olhos e me chamar de mamãe. Só isso. Ele atravessou o quarto e sentou ao lado dela. Você já fez tudo por ela. Agora é com ela. Dias depois, Aline acordou. Foi num fim de tarde, o sol entrando pela janela. Carla estava trocando a água de um copo quando ouviu um som fraco. Mamãe! Aline chamou, a voz quase um sussurro. Carla largou o copo, a água espirrando no chão, e correu para a cama. Aline! Meu amor, você acordou! Ela pegou a mão da filha, as lágrimas escorrendo sem controle. Aline piscou devagar, os olhos confusos.
Eu dormi muito. Um pouco, Carla respondeu rindo entre soluços. Mas você está aqui agora. Mindy entrou com Léo no colo, parando na porta. Olha quem acordou, Léo, ele disse. Aline! Léo gritou, correndo para a cama. Você demorou muito. Ela sorriu, fraco, mas verdadeiro. Desculpa, maninho. Carla abraçou os dois, o corpo tremendo de alívio. Mindy ficou ali, os olhos brilhando, sem dizer nada. Ele não precisava. Aquele momento era deles. Semanas depois, Aline teve alta. O hospital fez uma festinha simples na ala pediátrica, com bolo e balões. Carla ajudava a Aline a cortar um pedaço, as mãos dela ainda fracas. Você quer mais, meu amor? Ela perguntou, limpando uma lágrima que não parava de cair. Quero, Aline disse com um grande sorriso. E pro Léo também. Mindy fez uma surpresa naquele dia. Ele levou Carla e as crianças para o terreno onde a casa dos Queiroz ficava antes. Agora era só terra vazia, mas ele parou o carro e abriu a porta. Eu comprei isso, ele disse, a voz firme. Quero construir uma casa aqui, para nós 4. Carla olhou para ele, o coração na garganta. Mindy, você não precisa fazer isso. Eu quero, ele falou pegando a mão dela. Eu perdi muito tempo, Carla. Não vou perder mais. Léo correu pelo terreno rindo. A gente vai morar aqui? Vai, Mindy respondeu, abaixando para ficar na altura dele. E você escolhe seu quarto. Aline segurou a mão de Carla, ainda fraca, mas firme. Mamãe, a gente vai ser feliz aqui? Carla caiu de joelhos na frente dela, o choro vindo forte. Vamos, meu amor. Eu prometo. Mais tarde, as crianças enterraram uma caixinha no quintal. Desenhos, uma foto delas com Carla e Mindy, um bilhete com sonhos simples. Quero um cachorro, Léo disse, jogando terra por cima. Quero ficar boa para sempre, Aline acrescentou, a voz suave. Carla ficou olhando, o peito doendo de um jeito que não explicava. Mindy se aproximou, passando o braço por ela. Você está bem? Ele perguntou baixo. Não sei, ela admitiu. Eu lutei tanto, Mindy. E agora ela está aqui. Eles estão aqui. E eu não sei como parar de ter medo. Ele puxou ela para perto, o abraço apertado. Você não precisa parar, mas eu vou estar aqui para segurar esse medo com você. Naquele fim de tarde, Carla pegou uma muda de árvore que Mindy trouxe. Ela e Aline cavaram um buraco juntas, as mãos sujas de terra. Essa árvore vai crescer com você, Carla disse, e eu vou estar aqui para ver. Aline sorriu, jogando terra com as mãos pequenas. Você promete, mamãe? Prometo, Carla respondeu, chorando enquanto abraçava a filha. Mindy e Léo se juntaram, os 4 ali no meio da terra vazia. Carla olhou para os filhos e para Mindy, o coração cheio. A gente passou por tanta coisa, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Mas olha para nós agora. Somos uma família. Não importa o que aconteceu antes. A gente perdoa, recomeça e fica mais forte juntos. Essa casa vai ser nossa prova disso. Mindy concordou, os olhos brilhando. Vamos construir tudo novo. Para eles. Para nós. Léo riu, correndo com Aline pelo terreno, uma leve calma aqueceu o coração de Carla. Não era o fim de tudo, mas o começo de algo real. Uma família que lutou, caiu e se levantou, pronta para viver. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.